Hoje, 4 de janeiro de 2022, né? Agora são 18 horas e 28 minutos. Eu dou início a esse áudio aqui. Esse áudio aqui é para tratar, né, algumas coisas e fazer também com que a pessoa tenha uma predisposição de pensar, né, o que ela quer da vida. Todo mundo aqui da lista de transmissão e os ouvintes, né, do meu próprio canal, do 1 ao 151, sabe de toda a minha história. Toda. Eu fico olhando a pessoa, né, humana, como nós somos tão falhos, né, naquilo que é tão simples. Eu gravei um áudio, não me recordo agora se foi em 2017 ou 2018, falando, né, sobre o aprisionamento que existe, né, codificado nas células, tanto biológicas quanto energética, né, de cada ser humano. Que todo mundo sabe, né, que o mundo é controlado pelo governo, por sistemas, né, não reconhecidos e nem nunca falados, né? Isso aí, por mim, todo mundo já sabe. E por outras pessoas também, né, que são os adeptos ao tema da conspiração mundial. Então isso aí você encontra a rodo, né, na internet, e você consegue ver e ouvir a opinião, né, de cada um quando faz a tratativa, né, da questão manipulação. Até hoje aqui, o que eu sempre tenho tentado, né, levar para todo mundo é para que as pessoas, né, pudessem ter um pouco de senso próprio, entender que não existe nada impossível que a pessoa mesma não possa resolver. Tudo nesse mundo é possível, mas tudo que existe também no mundo traz as complicações para mostrar que é impossível. Esse é o problema que cada um de vocês tem que resolver. A doença, a crise financeira, a quebra do relacionamento, essas coisas, todas essas coisas, elas fazem parte da dualidade do cérebro. A medicina, ela indica, né, que o cérebro
ele tem várias partes. E dessas várias partes, clinicamente falando, ela se torna responsável por cada componente funcional do sistema humano, que é o que nos faz como pessoas mortais. A maneira de pensar, de andar, de falar, de gesticular, de compreender, de ter o próprio caráter, gerar próprios costumes e vícios, tudo isso faz parte como sensações, como elementos primordiais, como o olfato, a visão, o paladar, correto? E outros tantos. Só que para mim, para o Carlos aqui, o cérebro, ele é composto por duas partes. Eu não estou desfazendo as pesquisas clínicas comprovadas cientificamente. Eu estou dizendo que para mim o cérebro ele tem duas partes. E dessas duas partes, para cada uma delas, você pode dividir quantas partes você quiser. Não importa. A dualidade do cérebro humano, que é o que nós chamamos de pensamento confuso e pensamento racional. Todo mundo aí sabe que eu não cresci em um berço religioso. Eu me converti entre 92 e 93. Então eu carreguei todos os propósitos bíblicos cristãos. E isso foi um alimento para a dualidade do meu pensamento. Porque a parte irracional, ela dizia que o inferno e o céu era a minha condenação e absolvição. A parte racional, ela me fazia criticar o porquê de tantas controvérsias nas escrituras que as pessoas chamam de sagrada. Só que o lado irracional, ele prevalecia porque o lado irracional, ele existe para sobrepor com força absoluta em cima do que é racional, para que você esteja fora do controle absoluto. Por isso que as pessoas têm medo, por isso que as pessoas têm pânico, por isso que as pessoas, quando descobrem que estão doentes, entram em crise, por isso que as pessoas, quando têm problemas financeiros, elas se desesperam e cometem suicídio. Por isso que quando há quebra de um relacionamento, também as pessoas procuram vingança e também procuram a quebra da vida através do suicídio. Porque o lado irracional da mente humana, ele foi criado justamente para trazer ao ser humano, ao mundo, dúvidas. O lado racional é aquele lado inspirativo, é o lado que inspira as sensações de momentos corretos
para decisões da vida. E o lado irracional da coisa faz com que a pessoa duvide da sua própria capacidade. O maior veneno para a mente do ser humano é o porquê que ela sempre coloca na frente das suas decisões. Porque todo aquele que leva o porquê isso, porquê aquilo, quando toma uma decisão, em um curto prazo de tempo, a pessoa desiste ou para no meio do caminho. Quando eu estou na presença deles, como eu estive hoje, quando fui energizado na presença de uma nórdica, essa nórdica, ela veio da constelação de Vega. É uma mulher linda, linda. Quem vê, dá até vontade de você dobrar os joelhos e cair em adoração, de tamanha beleza. É uma beleza assim, fora do comum, como todas as mulheres do espaço têm, independentemente da sua característica ou feição biológica. Hoje, sentado na varanda e ela em pé na minha frente, eu tratei desses assuntos com ela e me deu vontade de gravar esse áudio aqui para tratar desses assuntos com vocês. Eu perguntei a ela por que essa espécie humana não compreende a dualidade do cérebro, a dualidade do pensamento. Por que o ser humano ele vive mais de forma irracional do que racional? Tudo bem que ali eu já tenho a minha resposta, porque a minha caminhada com eles faz 14 anos. 14 anos. Esse ano, no dia 20 e no dia 23 de agosto, faz 15 anos que eu estou na presença deles. Mas às vezes eu paro, a me pensar. Eu fico pensando e vendo, de uma forma ou outra, por que ainda as pessoas da lista de transmissão, na sua grande maioria, não conseguem compreender, não conseguem ter a estratégia de formular a descoberta do seu próprio segredo e sair de uma vez por todas dessa parte irracional e se tornar racional em todos os objetivos de sua vida. O desespero, do ser humano, ele é contínuo. As pessoas entram em contato comigo, me contando os seus problemas, me pedindo ajuda. Isso aí todo mundo já sabe que é desde 2016 para cá que vocês tiveram conhecimento acerca dessas coisas, Fora o que aconteceu anterior
a 2016. Então, como eu posso fazer para não permitir a irracionalidade da minha mente? Como eu posso fazer para que eu não seja afetado? Eu já expliquei. Só que a maioria prefere não entender, prefere ser irracional. Toda vez que você tem uma preocupação, você alimenta essa parte irracional. Toda vez que você perde algo e você se lamenta, você se torna muito mais irracional. Quando você caminha e você se sente cansado e olha para trás e vê o tanto que você já andou, mas consegue perceber que nada mudou na sua vida, naquele momento você alimenta a sua parte irracional. Quando você mente para você mesmo, você dá uma injeção de ânimo para sua parte irracional. Quando você diz que por causa dos seus problemas é que você usa droga, bebe, briga, você torna a dar uma injeção de ânimo para sua parte irracional. Quando você vê e sente, o mundo desmoronando ao seu redor e você liga o botão do foda-se, você se torna racional. Quando você vê os problemas que o mundo diz existir e você sabe que existe, como fome, guerra, briga, inveja, mentira e outros tantos mais, mas você tem a coragem de olhar para o céu e saber que lá é onde você vai habitar eternamente, você dá a mesma injeção de ânimo para o seu lado racional e você inicia a recuperação do seu ser humano. Ser humano é ser 99% racional. Quem é racional não fala pelos cotovelos. Quem é racional não sente saudade. Quem é racional não mente. Quem é racional vê o mundo desmoronar, mas sabe que aquilo está acontecendo por um propósito de segmento singular. Quem é racional vive um dia após o outro e sabe que nada vai faltar a ele. Nada. Eu tenho certeza que pelo menos 50% da lista de transmissão apostou na Mega Sena da virada. Eu também tenho certeza que tais pessoas disseram para elas mesmas: esse prêmio será meu. Eu tenho certeza também que quando essas pessoas viram
o jornalismo, mostrar as pessoas ali na casa lotérica, fazendo as suas apostas e contando para a repórter o seu sonho, o que ia fazer com aqueles milhões, você teve medo. Porque o seu lado irracional causou esse medo em você. Ele disse para você assim: somos mais de 280 milhões de pessoas apostando, fora os argentinos, os uruguaios, né? Os paraguaios, que entram em território brasileiro para apostar também. Não sei se você sabia disso, mas acontece. Fora aquelas pessoas que são ricas e que com certeza absoluta, eu estou afirmando aqui, apostaram 100 mil, 300 mil, até meio milhão de reais em cartelas da Mega Sena, marcando 15 dezenas. E aí quando você olha, somente 2 pessoas ganharam. Uma de São Paulo e a outra do Rio de Janeiro. E aí você olha para o seu bilhete e você fala assim: caramba, o que é que eu fiz de errado? O seu lado irracional, ele pergunta isso. O que é que eu fiz de errado? Será que eu estou sendo punido? Será que eu estou sendo achado em falta? E aí, aquele sonho que você planejou de pagar as dívidas, de ajudar o fulano, ciclano, beltrano, de dar a volta por cima e quem sabe até humilhar os seus inimigos, foi embora. O lado racional é que deveria prevalecer. E como se usa o lado racional para essas coisas? Aquilo que é meu, no tempo certo, me é dado e nada me falta. Quando você fala essas palavras aí, você gera energia dentro de você. Quando você vê que você perdeu, que não foi dessa vez que você foi contemplado, e você ignora isso e diz: grato sou, porque o meu tempo ainda não chegou. Mas é falar com sinceridade, porque o que mais sabemos fazer é sermos falsos com nós mesmos. E é aí que temos que tomar cuidado. Nós somos falsos com nós mesmos. Nós, como eu já falei há muito tempo atrás, temos a total capacidade de nos enganar. E quando a gente engana a gente mesmo, o tempo passa e a gente permanece estagnado no mesmo lugar. Nada muda na vida da gente. Nada. Nada, 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 nada muda na vida da gente. Existe uma frase humana que fala que quando a pessoa quer, ela tem que correr atrás. Que nada cai do céu. Que ninguém vai vir na tua porta para te oferecer a oportunidade. São frases faladas por nós, seres humanos. Quando você usa essas palavras que vêm com sentido de obrigação, misturada com incentivo, mas com uma pitada de sinal de fracasso, você se torna aquilo que você fala. Você se torna a cópia fiel daquilo que sai da sua boca.
Você se torna um ouvinte de si mesmo, mas não praticante daquilo que você próprio fala. Então você se torna morto. E aí a sua pergunta vai ser sempre a mesma: o que é que eu fiz? Será que eu estou sendo punido pela lei Asto? Nem queira saber o que é uma punição. A maioria já sabe porque já sentiu. Mas para te confortar, nós somos todos os dias punidos, achados em falta. Quando eu era cristão, eu falei isso para vocês, eu admirava muito aqueles livros, né, que falava a respeito de Atos, Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, né, e outros tantos, Timóteo. E um versículo que me trazia muita paz, porque aquilo que a gente compreende realmente traz paz para a gente. Falava da seguinte forma: aquele que amontoa sobre a tua cabeça um braseiro de fogo, esse mesmo braseiro, ele por si só elimina o pecado. Quando Arnetoliel esvaziou-se de si mesmo e veio aqui, nesse planeta, ensinar aquilo que eu estou tentando dizer aqui, porque o que eu estou dizendo aqui sobre a dualidade da mente humana é um dos ensinamentos de Arnetoliel. O próprio Arnetoliel disse, não para 12 discípulos, mas para toda aquela multidão que o seguia, que aquele que armazena sobre si bondade, caridade, hospitalidade, se torna uma pessoa bem-aventurada. E no dia do seu julgamento, a absolvição é certa, porque a compreensão da lei ameniza os impactos do sofrimento pela bondade seguida pela mente humana, daquele que preserva sobre si a inocência e a intimidade com sua consciência. Essa foi a verdadeira palavra de Arnetoliel, que foi simplificada pelos concílios de Nicéia como a referência de um braseiro amontoado na cabeça de uma pessoa de fé, dizendo que esse braseiro se tornaria responsável pela eliminação dos pecados. Deu para vocês compreenderem? Eu disse uma vez e volto aqui a dizer, se eu falasse aqui abertamente como de fato foi a vida de Arnetoliel aqui, vocês ficariam chorando durante um ano. Se eu passar a recitar as frases, as falas de Arnetoliel, vocês vão ficar enlouquecidos de paixão. E se essas mesmas frases tivessem sido preservadas e não deturpadas pelo Vaticano, e antes dele pelo Concílio de Nicéia, e pelos concílios papais, sacerdotais, e pelos senhores daquela época que tinha legitimidade de alterar alguma coisa, se não viesse ao seu interesse da maneira que queriam entender, o mundo não seria uma desgraça.
não teríamos sido invadidos como fomos invadidos após a ida daqueles que chamamos de Anunnakis liburianos quando foram expulsos, né, deste planeta aqui, como também já contei para vocês várias vezes. Quando eu falo para vocês das vezes que vou à Lua, vou a Galamiak, vou a outras galáxias, a outros sistemas solares, a vários planetas e luas e bases de pesquisas, em cidades intraterrenas, em reuniões com governos humanos, em reuniões com governos ocultos híbridos. Quando eu conto essas coisas e apresento para vocês a prova física, como todo mundo já sabe, e para aqueles que me ouvem, né, no canal ali do Rodolfo, para eles é simplesmente um relato, mas quando eu estou na presença desses homens e mulheres do espaço e ouço a maneira que eles conversam, cada um no seu dialeto, cada um falando da sua maneira, entoando a sua fala, as combinações gramaticais, as frases, a utilização dos verbos, dos pronomes, a associação que deixa a fala linda, bem compreendida e soa para mim como soa para qualquer pessoa que ouvir como um belo poema. E eu volto aqui para esse planeta e eu falo para vocês que eu tenho que pensar aquilo que eu posso ou não falar para vocês, é porque eu fico viajando na maionese e fico apaixonado com a maneira que eles conversam. Perante a minha língua, o português, perante a minha língua nativa, eu sou um tremendo analfabeto. Um tremendo analfabeto. Porque eu não falo direito. Não essa língua que me foi dada através do meu nascimento em território nacional, mas a língua universal e a língua de cada ser estelar me foi conferida a sabedoria de falar. E quando eu falo, não existe nenhum erro, nem na minha escrita, nem na minha leitura, nem na minha fala, nem na minha comunicação de um modo geral. Mas para a minha língua nativa, eu sou um tremendo analfabeto. Porque eu troco pronomes, troco verbos, não coloco pontuação. Às vezes eu coloco S demais, Z demais, X demais. Engasgo, não consigo falar a palavra que eu tenho que falar. E começo até a rir, debochando de mim mesmo, porque é uma piada mesmo. Mas para mim tudo isso é insignificante. Então, quando eu vejo pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que não são egoístas, nem mentirosas, eu vejo aquela pessoa e ela nem sequer imagina as coisas grandiosas que estão preparadas para ela. E eu vejo aquelas pessoas egoístas, mentirosas, enganadoras, usurpadoras. Essas estão a um passo de se tornarem inimigas de si mesmos. De si mesmas, né?
Se vocês quisessem realmente praticar a verdadeira lei, todos estariam fritos. Todos. Eu vou dar aqui um exemplo, quando eu falei a respeito do não endividamento, do não pagamento de juros. Tudo isso que eu estou dizendo aqui faz parte da dualidade da mente, tá? Eu não estou fugindo de um assunto e indo para outro, não. Quando isso acontece, como aconteceu quando eu falei da lei Astro, e as pessoas se rearranjaram e compreenderam que não precisavam extrapolar e que precisavam, né, ser mais honestas com elas mesmas, elas foram também compreendendo que viver nesse mundo sem pegar um empréstimo, sem usar o cheque especial, no momento do aperto é impossível. Mas ela também compreendeu que para que ela não fosse mais ferrada ainda, ela devia praticar o bem, coisa que antes a grande maioria não fazia. E muitas pessoas, né, deram aí os seus testemunhos dizendo de que depois que muitos conseguiram sair do endividamento e não mexer mais com empréstimo, nem com pagamento de juros, até aqueles que tinham e têm, né, condição de emprestar dinheiro e quando receberam não aceitaram juros, né, viram que suas vidas pessoais começaram a mudar, né? Então, eu fico feliz. E mais feliz ainda por não ter mostrado verdadeiramente e ter conseguido, né, de uma forma ou outra, simplificar esse regulamento da lei Astro. E isso causou pânico em todo mundo, né? E por causa desse segredo, muitos também foram condenados. Muitos sentiram na carne, né, o mal vir sobre eles. Como também muitos sentiram também as coisas boas, né, acontecer, as oportunidades, né, a mudança de vida e outras coisas mais. Por quê? Porque o mais importante é você preservar sobre si a bondade e nunca permitir que a sua mente engane a você. É admitir quem você é aceitar os seus erros, é compreender suas falhas, é separar o que é caráter de vício e costume, porque, como eu disse, vícios e costumes nós mudamos, basta nós termos uma decisão. Agora, caráter não. Caráter ninguém muda. Ninguém. Mas você pode controlá-lo, né? Você pode controlá-lo. Então são tantas coisas que vocês, né, podem fazer no dia a dia de vocês que mudaria do dia para a noite a vida de vocês para sempre. Para sempre. A Terezinha, ela deu o depoimento dela, de como foi o antes e o depois da cirurgia. Correto? Tantas outras pessoas também já falaram, né, ao longo desses 6 anos, né? Tudo que tinham para falar de bom. E todos vocês que estão na lista de transmissão são testemunhas, né, dos poucos acontecimentos entre vocês mesmos, né, conversando com vocês mesmos ao longo
da vida, ao longo dessa amizade, né, que se iniciou entre vocês mesmos aí, da lista de transmissão. Ou inclusive lá da lista que o Rodolfo tem, do grupo dele lá, que ele tem, né? Então as coisas, elas têm que ser feitas, né, da maneira correta. Nós temos que fazer as coisas na nossa vida da maneira correta. Então, se você buscar tudo aquilo que eu falei até aqui e compreender isso que eu estou dizendo aqui e entender que de fato você pode mudar a sua vida, pode ser racional e deixar de ser irracional, você será uma grande pessoa. Independente da sua idade, independente da sua condição, independente de você achar que está no fim da vida, independente de qualquer coisa. Mas quando você ouvir esse áudio e você falar, poxa, para o Carlos é fácil porque dá a entender que ele tem controle de tudo, né? Para ele é fácil porque todos os dias, como ele mesmo diz, homens e mulheres do espaço, desce do céu, vai à presença dele, e é aquela coisa maravilhosa. Mas para nós, meros mortais, as coisas são difíceis. Quando você dizer isso, você se torna ainda mais irracional. Eu receber homens e mulheres do espaço na minha casa, onde é que eu estiver, não dá legalidade para mim dizer que sou melhor que nenhum de vocês. Eu ter a mente racional não significa que sou melhor que vocês. Significa que eu posso e tenho conteúdo para ajudar aquele que quer ouvir. Simples assim, né? Simples assim. Então, com essas poucas palavras, né, que já vai para quase 43 minutos de áudio, eu quero que vocês reflitam. Porque seguindo, né, humanamente falando, nosso calendário, nós estamos no começo do ano. Hoje é o 4º dia do primeiro ano de 2022. Muitas coisas ruins nesse mundo ainda vai acontecer e vocês irão ficar horrorizados. Mas se você tiver a mente racional, você vai ignorar tudo isso e vai entender que o mundo pode se desfazer ao seu redor, que você será sempre uma pessoa bela. Respeite sempre a natureza. Respeite sempre o seu próximo, por mais que ele não mereça. Basta vocês seguirem o meu exemplo. Quando eu apareci na internet em 2016, fui taxado de muitos nomes. Todo mundo aí que é mais antigo sabe disso. E até os dias de hoje, ainda tem pessoas que falam mal de mim. Mas para mim, o Carlos aqui, essas pessoas nem existem. Para mim não, nem existem. Mas vocês, na época, que foram testemunhas de quanto falaram mal de mim, me criticaram, falaram e aconteceram, e foram também pessoas que acompanharam ao longo da jornada a falsidade de muitos, nunca me viu falar mal de ninguém, nem ir, né, de encontro com a pessoa e falar, ou bater, debater, fazer e acontecer. Por quê?
Porque eu sou ser humano. Eu sei ser humano, que é o que diferencia de outras pessoas que, por enquanto, ainda não compreendem essa verdade tão linda, universal, que está aí para todos poderem contemplar. Correto? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Não sejam inimigos da própria espécie. Não sejam inimigos de si mesmos. Correto? Porque a pancada é dura. A pancada é dura. Quando eu visito alguém e vou ao encontro de alguém, duas coisas acontecem na vida da pessoa. O que é bom acontece e o que é ruim é tirado dos caminhos da pessoa. Eu sempre disse isso. Quando eu entro na casa de alguém, aquilo que é ruim eu levo comigo. E em pouco tempo a pessoa tem resultado. E aquilo que é bom permanece. Quando eu visito alguém, todo mundo ali fica conversando na minha cabeça, me enchendo de perguntas, quase sempre repetindo as mesmas perguntas. É um fala daqui, um fala dali, é uma coisa, de certa forma, em alguns momentos até insuportável. Eu estou ali naquele momento ouvindo e até mesmo respondendo, mas o que está respondendo ali é minha pessoa humana, porque o Arques dentro de mim, ele está analisando a pessoa e desejando o bem para aquela pessoa, para que aquela pessoa saia de uma vez por todas do engano das suas próprias convicções e dos seus próprios conceitos. Correto? Você que é filho, nunca seja inimigo do seu pai nem da sua mãe. Você que é mãe, pai, irmão, primo, nunca seja inimigo de sangue. Nunca. Você ser inimigo da própria espécie, não existe perdão, nem desculpas. Esses senhores do mundo aí que destroem milhões em um holocausto que ninguém compreende, são inimigos da própria espécie. Todos eles serão apagados da memória universal. Todos. Nem as suas centelhas irão existir. Mas ainda assim, esses miseráveis, malditos, ainda podem ser cremados ou sepultados na terra, né? Através do enterro formal. Já quando você é inimigo de sangue, quando você mata sua mãe, seu pai, seu irmão, um parente de sangue, quando isso acontece, a lei Asto diz, e isso é uma coisa que vai chocar muitos de vocês, mas a lei Asto, ela diz o seguinte, eu vou tentar aqui simplificar em poucas palavras, sem trazer muita explicação. Aquele que fere o teu próprio sangue, que rouba o teu próprio sangue, que agride o teu próprio sangue e causa dano, quando vier sobre ele o final dos seus dias, é proibido
a terra do seu lugar de nascimento, experimentar o gosto do teu sangue e da tua carne. É proibido que o fogo se torne pó e faça pó os teus ossos, os teus cabelos e a tua pele. Necessário é que a pessoa seja lançada à relva para que os animais do campo façam justiça sobre a tua carne podre e os teus ossos que perecerá para sempre. Ou seja, a própria lei Asto, ela proíbe os inimigos de sangue serem sepultados na terra ou cremados. Por isso eu não gosto de falar da lei Asto e por isso eu preservo vocês da lei Asto. Porque ela é a mãe de todas as leis. As leis constitucionais que existem no mundo inteiro é um fragmento da interpretação da lei Asto, que foi trazida pelos berços religiosos nas suas convicções através da visita daqueles que vieram do céu à terra. Como nos conta, né, a história que ainda não foi nos contada, mas em breve será revelada. Quem entendeu o que eu disse, entendeu. Quem não entendeu, é lamentável. Então você imagina, você ter um filho ou uma filha que é inimiga de sangue e ela perder a vida, e pelas normas do seu país, do seu planeta, você tem que realmente enterrar ou cremar quem tem condições, né? Mas pela lei Asto, isso é repúdio. Mas me diga qual pai ou qual mãe ou qual parente vai deixar ou vai jogar o corpo dessa pessoa na relva, ou seja, sobre o pasto ou sobre uma pedra, para que ali os animais do campo venham fazer justiça. Qual pai ou qual mãe ou qual irmão teria condições de ter essa coragem, ou qual lei no mundo seria aprovada para isso? Existe um único país no mundo, eu até cheguei a compartilhar com vocês, onde os seus mortos são levados para o alto de uma montanha, dilacerados, para que as aves do céu façam justiça. E ali os abutres, né, comem aqueles restos humanos e engolem até o osso. Por que essas pessoas fazem isso? Vocês podem ver que são monges tibetanos, porque eles compreendem essa parte da lei que os jardineiros do espaço, como eles chamam, né, os jardineiros do espaço, em outras palavras, homens e mulheres do espaço, em algum momento da época disseram a eles. Então, as coisas na vida são lindas demais, são belas demais para serem compreendidas. Então se preocupem agora somente em corrigir a dualidade do pensamento de vocês com esse pouco fragmento que eu passo aqui para vocês. Eu quero também compartilhar aqui com vocês o desenho, né, retratando a minha tataravó, o meu tataravô. Desenho esse feito pelo nosso desenhista, o Diego, que na maior boa vontade, sem que eu pedisse nada, ele foi lá e desejou fazer essa retratação. E que saiu 100% igual. Não é 99% nem 101%, é 100% igual. Então vai o meu agradecimento aí ao Diego, o meu agradecimento também à minha avó, que foi através dela que me foi conferida essa história, que ainda
é algo maravilhoso para mim e continuará sendo eternamente, e por aí vai. Então é isso aí, pessoal. Agora são 19 horas, né? E 23 minutos do dia 4 de janeiro de 2022.